Gravação iniciada, presidente. Boa tarde novamente, segunda parte da sessão do dia 12 de 8 de 2020, às 14 horas. São 16h40. Vamos iniciar com o item 91. São dois itens que vão ser iguais e tranquilos, aplicação direta de súmula. Item 91. Recorrente, Companhia Ítalo-Brasileira de Pelotização. Recorrida, Fazenda. Item 91. Relatório, trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte contra acordo número tal que proferiu a seguinte ementa. A exportação de produtos NT não gera direito ao aproveitamento dos créditos presumidos de IPI, Lei 9363, por não estar os produtos dentro do campo de incidência do imposto. Só essa parte que eu vou falar porque foi só essa que foi dado seguimento. Ao seu recurso especial em exame e reexame, a admissibilidade foi dado seguimento parcial, somente em relação à discussão quanto ao crédito presumido nas exportações do produto NT. A PGF representou contra-razões. Estou conhecendo o recurso no mérito da questão já está pacificada, com a súmula 124, que diz o seguinte: a produção e exportação de produtos classificados na tabela de incidência do IPI como não tributários não geram direito ao crédito presumido de que trata o artigo 1º da Lei 9363. À vista do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Voto rápido, sucinto. Com o relator, presidente. Tiana, doutor Luiz. Com o relator, presidente. Doutor Valcia. Com o relator. Doutor Jorge. Acompanho, presidente. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Então foi, por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso especial. Item 92. Exatamente igual. Veio da mesma turma. Relatório. Também recurso especial de divergência contra o acórdão da mesma turma. Mesma ementa. Exportação de produtos NT não gera direito ao aproveitamento do crédito presumido do IPI, da Lei 9363, por não estarem os produtos dentro do campo de incidência do imposto. Também tem uma segunda parte, que é a parte de energia elétrica e combustíveis, porém, o recurso especial deu seguimento somente em relação à parte que trata do direito ao crédito presumido das exportações de NT. Foi interposto agravo, porém, rejeitado. A PGF apresentou por outras razões. Voto. Estou conhecendo o recurso e no mérito a questão está pacificada. Súmula 124. A produção e a exportação de produtos classificados na tabela de incidência do IPI, TIP, como não tributários, não geram direito ao crédito presumido do IPI, que trata o artigo 1º da Lei 9363 de 1996. Nego o provimento do recurso especial interposto pelo contribuinte. Doutora Andrada. Com o relator, presidente. Doutora Tatiana. Com o relator, presidente. Doutor Luiz. Com o relator. Doutor Valcia. Com o relator. Doutor Jorge. Acompanho, senhor presidente. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso interposto pelo contribuinte. Item 93, doutor Andrada. Esses dois que eu fiz sempre tinha um advogado defendendo. Aí depois que foi aprovada a súmula, não tem mais. Porque já é previsto o resultado. Doutor Andrada, item 93, recorrente Coan, Indústria Gráfica, interessado Fazenda Nacional. A palavra ao relator. Pessoal, o acordo, a minuta está aí na pasta. É um recurso especial do contribuinte, que visa discutir a classificação fiscal de agendas. Né? Eu transcrevi aí a emenda do acordo recorrido e a matéria do recurso é a questão dessa classificação fiscal de agendas e blocos.
Para a fiscalização, a mercadoria deve ser classificada no NCM 4820-1000 e para o contribuinte 4911-1090. Eu estou conhecendo o recurso especial. Faço um preâmbulo aí sobre as questões de aplicação do sistema harmonizado, as regras gerais, a NESH, etc. No específico, discute-se a classificação fiscal de blocos e agendas produzidos pela recorrente. Segundo entende a fiscalização federal, a mercadoria deve ser classificada na NCM 4820-1000. Já para a empresa, a classificação NCM 4911-1090. No recurso interposto perante esta Câmara, ao demonstrar o Código de Licença Fiscal, a recorrente explica que o contribuinte produz agendas, blocos de notas, calendários, etc., e informativos com filtro publicitário exclusivo, isto é, produz os impressos por encomenda direta de seus clientes, com o objetivo de reforçar as respectivas marcas, publicidade, sendo produtos com mero caráter promocional, brindes destinados aos consumidores, às contratantes da contribuinte, ou seja, tratam-se de produtos não comercializáveis. Mais adiante, ela acrescenta que a confecção de agendas e blocos de notas para consumo e não sujeitos à etapa seguinte de venda é tributada pelo IPI? Ele pergunta isso aí. Impressos que não sejam passíveis de vendas em padaria comum são produtos comercializáveis? São indagações que ele faz. Já na abordagem do mérito do litígio, explica que a fiscalização tributária fez essa classificação que a gente já entendeu, né, 4820-1000, contudo, foi desconsiderado o caráter central dos produtos, o destaque da marca das contratantes, que torna os impressos únicos, individualizados e, portanto, personalizados, e que define o seu enquadramento na TIP é o caráter publicitário. Essa é a linha de defesa do contribuinte. Aí ele joga lá no 4911, impressos publicitários, catálogos comerciais e semelhantes. Da própria argumentação expendida pelo contribuinte, no corpo do recurso especial, é possível identificar o equívoco cometido pela parte em relação à interpretação dos critérios definidos pela legislação de agência. Como fica claro, a todo momento, a recorrente defende que a classificação das mercadorias depende de elas estarem ou não destinadas à comercialização, mais especificamente em função de serem elas destinadas à comercialização por parte de seus clientes adquirentes ou apenas a fins publicitários. Contudo, como adiante verá, não é esse o critério definido pelas regras que deve ser observado. Conforme visto acima, a primeira regra de classificação de mercadorias determina que, do ponto de vista legal, a escolha do código tarifário será feita com base nos textos das posições das notas de seção e de capítulo. O texto das posições confrontadas são os seguintes, né? Então eu transcrevi aí a parte, né? Então 4820-00, 4820, livros de registro, etc, tal. E na posição que o contribuinte defende, impressos publicitários, catálogos comerciais semelhantes. Não restam dúvidas que, com base apenas no texto das posições, não há como decidir sobre a correta classificação dos produtos. Com efeito, as mercadorias produzidas pela empresa podem ser identificadas, pelo menos a priori, tanto como agendas e blocos classificados no 4820-10, quanto como impressos publicitários no 4911-10. Nestas condições, sempre com base no exposto na RGI 1, necessário que sejam consideradas as notas de seção e de capítulo pertinentes, assim as orientações complementares contidas nas NES. Vamos lá elas. Notas do capítulo 48. Com exclusão dos artefatos das posições tal, papel, cartão, celulose e as obras das matérias impressas com dizeres e ilustrações que não têm um caráter acessório relativamente à sua utilização original. Inclui-se no capítulo 49, papéis coloridos ou impressos, que não seja... Inclui-se nesse capítulo os papéis utilizados no comércio, com a razão social, marca, desenho ou modo de emprego da mercadoria, com outra característica acessória, que não seja capaz de modificar o destino inicial, nem os faça serem considerados artefatos abrangidos pelo capítulo 49. Já na posição 4820, presta os seguintes esclarecimentos. Eu destaquei aí.
Alguns artigos do presente posição podem frequentemente ser revestidos de impressões ou de ilustrações mesmo bastante importantes e permanecem classificados na presente posição, e não no capítulo 49, desde que as impressões e as ilustrações tenham um caráter acessório em relação à sua utilização inicial, como, por exemplo, as impressões que figuram nos formulários destinados essencialmente a serem completados à mão à máquina e nas agendas destinadas essencialmente à escrita. A anexo do capítulo 49 também contém esclarecimentos relevantes para a solução da lide. Pelo contrário, além dos produtos da posição, o papel, cartão postal, pastas de celulose e respectivas obras que apresentem impressões cuja função seja meramente secundária em relação à sua utilização, por exemplo, papéis para embalagem, artigos para parede, inclui-se no capítulo 48. E, em seguida, na posição 49.11, pelo contrário, certos artigos de papelaria revestidos de impressões que apresentam um caráter acessório em vista da sua utilização inicial e que são destinados à escrita ou à datilografia classificados no capítulo 48. Como não é difícil perceber, de forma diametralmente oposta à linha de entendimento defendida pela recorrente, as notas de seção e de posição, nas quais se pretende classificar as mercadorias, não fazem uma só vez alusão ao termo destinação comercial das mercadorias, tão represado do corpo de recurso especial. De fato, conforme orientam as normas de regulamentação, a classificação das mercadorias deve levar em consideração a razão pela qual essas mercadorias foram concebidas e produzidas. Como esclarecem as notas nas partes grifadas, algumas foram destinadas à escrita ou à datilografia, outras a serem completadas à mão à máquina. As agendas são destinadas à escrita, sacos, embalagem, artigos de papelaria, etc. A toda evidência, as inscrições publicitárias contidas nas agências e nos blocos produzidos pela recorrente em nada modificam o fim para qual esses produtos foram fabricados, razão pela qual revelam-se de caráter acessório, devendo a mercadoria ser classificada no Código 48.2010 como entendeu a fiscalização. Então, diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Doutora Tatiana. Bom, essa é uma matéria nova, né? Acho que a nossa turma nunca chegou a apreciar blocos e notas, mas eu dei uma olhada aqui. Qual que é o ponto? Parabéns, Andrada, pelo voto, tá? A divergência suscitada realmente diz respeito à correta classificação fiscal de agências, de agendas e blocos por ela produzidos, né? A fiscalização entendeu que a mercadoria deveria ser classificada no Código 48.20.10.00, porque a fiscalização também entende como mercadoria, né? O contribuinte defende que a correta classificação é o Código 49.11.10.90, porque, na verdade, ele está fazendo blocos e agendas personalizadas, né? Por encomenda e tudo mais. Então, assim, essa é a discussão. Na linha que eu já vinha discutindo, o que é mercadoria, serviços e tudo mais, ou até um serviço customizado, né? Eu entendo da mesma forma que um voto feito pela ex-conselheira Fabiola Queramidas, né, no 3302-002-146, que ela trouxe muito bem essa diferença, e ela traz, pelo menos, e conclui que a composição gráfica pode vir a representar caráter acessório principal, né, os produtos que não sejam passíveis de venda em papelarias comuns não se tratam de produtos comercializáveis, posto que específicos, servindo apenas para o encomendante que os consome. E aí ela foi na linha de manter o código NCM 49.11.10.90. Então, assim, parabenizo o voto do conselheiro Andrada, sim, mas pelo já entendimento que eu já sempre expus desde o começo, pelo menos do novo CARF, eu tenho outro entendimento, né? Então, eu peço vênia para abrir a divergência nesse sentido, né? Doutor Luiz. Presidente, eu acompanho o relator no entendimento de que a finalidade ela é o ponto principal para a classificação e que a agenda, seja ela personalizada, seja ela não personalizada, serve originalmente para marcar compromissos. Portanto, essa linha de raciocínio,
leva à conclusão do relator, o qual acompanha. Você? É o mesmo entendimento que eu tenho também no acordo recorrido 3401.006.607. Então, voto com o relator. Doutor Jorge? Excelente voto, doutor Andrada. Sempre uma só lógica. Eu já acho que julguei já essa matéria, presidente de Câmara Baixa, e acompanho o doutor Andrada. Doutora Érica? Então, é uma matéria realmente nova, né? Eu olhei as TIPs aqui, eu olhei essas, né, capítulo 48, 49. Eu concordo com o doutor Andrada, então vou acompanhar ele. Doutora Vanessa? Presidente, aqui, então, o que determina se a gente entender que a finalidade, né, que determina a classificação fiscal ou não, como é um processo que tem muitos elementos que tem que analisar, não consegui ver todos aqui agora. Eu vou pedir vista para analisar esse processo. Vista, conselheira Vanessa, após o relator dar provimento de recurso, acompanhados pelos conselheiros Dr. Luiz, Dr. Valci, Dr. Jorge e doutora Érica. Doutora Tatiana divergiu, dando provimento de recurso. Item 94. Doutor Andrada, exatamente igual? Presidente, ele tem exatamente essa mesma matéria, mas tem uma matéria a mais que eu não estou conhecendo. Ele tem exatamente o mesmo voto relativo à classificação fiscal, mas tem uma alegação de nulidade do acordo recorrido, que eu estou propondo não conhecimento. Se quiser, a gente pode aprofundar esse não conhecimento após as vistas do pedido de vista da doutora Vanessa, né? Mas eu estou votando por conhecer parcialmente o recurso do contribuinte, somente na matéria relativa à classificação fiscal, e nessa parte estou negando provimento. Doutora Tatiana? Presidente, eu dei já uma olhada no processo, tá? Porque realmente tem duas matérias, né, Andrada? Omissões no acordo de recurso voluntário, certo? E classificação fiscal de agentes e blocos com intenção de marcas e logos, né? Então, em relação à segunda matéria, a doutora Vanessa pediu vista, realmente é igual a matéria. Em relação ao acordo de recurso voluntário, eu também já dei uma olhada, viu, Andrada? Eu já tinha colocado que eu também não iria conhecer. Então, porque realmente para mim não há divergência entre os dois acordos por conta das uma similitude. Mas eu acompanho o doutor Andrada no não conhecimento nessa parte. Deixa eu esclarecer o que é esse não conhecimento aí, né, já que a gente já vai votar até chegar no doutora Vanessa, é que o contribuinte tinha pedido no acórdão recorrido, no recurso voluntário, a nulidade do lançamento em razão de uma incorreção do inciso de qual decorreu o lançamento. É um inciso lá do artigo 83. Em vez de pôr o inciso 1, pôs o inciso 2. Ele pediu isso no acordo recorrido, a nulidade do lançamento, e de fato, quando você lê o acordo recorrido, o voto não tem fundamentação sobre esse assunto. Uhum. Agora, na emenda tem. É estranho, né? Na emenda está escrito lá, não há vício de ofício quando o lançamento encontra-se revestido das formalidades previstas no artigo 10. Então, se você considerar que a emenda integra o acordo, não tem esse vício. Ou então, se você não considerar, a matéria não foi pré-questionada e não foi objeto de embargos. Então, e também tem algumas pequenas diferenças em relação aos paradigmas. Então, é por isso que eu não estou conhecendo. Eu acompanho a Andrada. No conhecimento, acompanho a doutora Andrada e no mérito também, porque aí o mérito é igual. Doutor Valci? Acompanho o relator. Doutor Jorge? Com o relator, presidente. Doutora
Érica, Acompanho o relator. doutora Vanessa, Aí eu fico com vista desse também, né? Mas o conhecimento eu acompanho o relator, presidente. Desculpa, presidente, no mérito eu divirjo, tá? Eu Isso. só tava. vista a conselheira Vanessa, após o conselheiro Andrada dar provimento parcial, acompanhado pelas conselheiras Tatiana, Luiz, Valcir, Jorge e Érica, e no mérito, o relator nega provimento, acompanhado pelos conselheiros Luiz, Valcir, Jorge e Érica. Doutora Tatiana, no mérito, votou contra, no mérito, votou por dar provimento ao recurso. Item 95, doutor Andrada ainda. Recorrente, Marelli Sistemas Automotivos, Indústria e Comércio. Interessado, Fazenda. Esse não tem sustentação oral, presidente? Deixa eu ver aqui. Porque Não. era um advogado de Minas e estava em todos esses. Deve ser porque o valor é baixo. Esse recurso especial do contribuinte discute a tempestividade do recurso voluntário dele. Envolve aquela questão da abertura do documento no sistema ECAC, né? E, indo direto ao voto, eu estou conhecendo o recurso, o acordo recorrido, considerando o disposto no artigo 33 do decreto 7.235, e tendo o contribuinte tomado ciência da decisão de primeira instância 8/3/2013, sexta-feira, conforme termo de abertura de documento, concluiu que a contagem do prazo de 30 dias iniciou-se em 11/3, encerrou-se no dia 9, o contribuinte apresentou o recurso voluntário dele em 22/4/2003. O paradigma entendeu de outra forma, recebeu o recurso, então estou conhecendo. Essa turma de julgamento já teve a oportunidade de analisar essa matéria por ocasião do acordo 93038651, de maio de 2019, da relatoria do ilustre conselheiro Luiz Eduardo, no qual a turma, por unanimidade de votos, confirmou o entendimento dado pelo acordo paradigma. É que houve a mudança de redação do artigo 23, né, sobre a intimação eletrônica, e a gente está considerando que só a partir dessa mudança, né, feita pela Lei 11.196, não, feita pela Lei, pela Lei 12.844 de 2013, é que passou a viger a abertura do documento como prazo inicial para a ciência do contribuinte. Então, somente a partir da Lei 12.844, que teve vigência a partir de 19/7/2013, então não aplicavam aos fatos processuais decorrentes da ciência do acordo. Então, é a situação. O contribuinte, de fato, tinha conhecimento do acordo, porque ele abriu o documento, mas a lei não previa que a abertura do documento era uma forma de ciência. É meio estranho, mas é isso aí. Então, estou dando provimento ao recurso voluntário do contribuinte, com retorno dos autos, a primeira recorrida para nós as questões de mérito do recurso voluntário. Eu voto, presidente. Doutor Tatiana, Com o relator, presidente. doutor Luiz. A tecnologia aconteceu antes da lei. E a gente está vinculado à lei. O fato de existir um sistema não garante que a gente tenha que considerá-lo adequado se a lei não disse isso. Acompanhe o relator. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, deu-se provimento a recurso especial do contribuinte, determinando o retorno dos autos à turma recorrida para análise da questão de mérito do recurso voluntário. Item 96, recorrente, GA Pedras. Recorrida, Fazenda Nacional. Doutor Andrada. Tem 3 iguais? São bem parecidos, presidente. Acho que são 2 iguais
e um pouquinho diferente, mas igual também, com a mesma matéria. É súmula, né, Andrade? Súmula CARF 154. Então, eu estou aplicando a súmula CARF 154, e após ela, aí eu faço a delimitação da decisão. Portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento. No presente caso, não houve qualquer parcela do crédito presumido indeferido pela unidade de origem que foi revertido nas instâncias de julgamento. Ou seja, não houve a caracterização de qualquer oposição ilegítima ao crédito presumido de IPI pleiteado. Ademais, o total do crédito presumido foi aproveitado por declaração de compensação apresentada pelo contribuinte. O contribuinte protocolou o presente pedido em 28 de janeiro de 2003 e utilizou seu valor de compensação protocolado em 19 de 3 de 2003. Portanto, o crédito foi aproveitado de maneira imediata, menos de 2 meses após a apresentação. Diante do exposto, voto por negar o provimento ao recurso especial apresentado pelo contribuinte. Na verdade, esse contribuinte discute somente a incidência da Selic desde o começo. Ele não teve reversão de entendimento pelas turmas julgadoras, né? Então, aplicava a súmula 154, mas não é o caso aqui. Circunstâncias fáticas. Eu voto, presidente. Nego o provimento ao recurso especial apresentado pelo contribuinte. Item 95, o doutor Andrade está negando provimento... Não, item 96, o doutor Andrade está negando provimento do recurso. Doutor Tatiana. Com o relator, presidente. Doutor Luiz. Com o relator. Doutor Valcir. Relator. Doutor Jorge. Relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso. Item 97, recorrente, GA Pedras, recorrida Fazenda Nacional. 97 é idêntico, presidente. Nego o provimento ao recurso especial do contribuinte. Então, item 97, negado o provimento por unanimidade de votos. Item 98, recorrente, GA Pedras, recorrida Fazenda Nacional. Idêntico. É idêntico também. Eu achei que tivesse diferença porque eu mudei o nome. Eu mudei o nome do arquivo. É idêntico também. Então, item 98, foi negado o provimento ao recurso interposto pelo contribuinte por unanimidade de votos. Item 99, doutora Tatiana, recorrente Fazenda, interessado TM Confecções. Eu travei, presidente. Pode mandar. Nós Travou? estamos te vendo. Ah, não, desculpa. Eu travei. É o meu processo agora? É. Ah, tá, desculpa. Item 99, doutora Tatiana, recorrente Fazenda. Tá, Recorrida TM Confecções. certo. Aqui, desculpa, eu não ouvi. Bom, a matéria já é conhecida, né? Súmula CARF 154. Então, se me permite, eu vou direto ao voto, tá? Estou aplicando a súmula CARF 154 e, na verdade... Não, só mentindo, desculpa. São 2 recursos aqui, né? Peraí, só um momentinho. Acho que eu fiz alguma coisa aqui. É o recurso especial da Fazenda, né? É só um recurso, é. Isso. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Somente a Fazenda. Isso. É o recurso especial da Fazenda, né? Contra o acórdão que, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso para reconhecer a incidência da taxa Selic desde o protocolo do pedido de ressarcimento. Isso. Aí a Fazenda, ela pede, deixa eu só me lembrar aqui, para que se reconheça a taxa Selic após o término do prazo de 360 dias, tá? Contados da data do protocolo. Então, por isso que eu estou dando provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda para aplicar a correção monetária pela taxa Selic somente a partir do encerramento do prazo de 360 dias, tá? Então, eu estou aplicando a súmula. Houve oposição ilegítima de algum... Houve alguma glosa? É que esse recurso aqui é da Fazenda, né, doutor Jorge? Estou dando provimento. A gente... Nesse caso não interessa.
Presidente, a gente precisa olhar o pedido da Fazenda, porque se ela pediu isso, a gente tem que dar o que ela pediu. Mas nesse caso aqui não teve oposição ilegítima. Não teve nenhuma parcela revertida. Os novos recursos da Fazenda, elas têm pedido já em cima de 360. E ela não adentra normalmente, não sei esse recurso. Nesse caso, ela não adentra no ilegítimo. Então, eu copiei. Agora, se a gente for negar, se a gente for dar primeira coisa a fazer, não interessa. Interessa sim. Aí essa parte de ser legítimo ou não, acho que não vem ao caso. Doutor Jorge, gostaria de falar? Não, presidente, data vênia, eu acho que faz toda a diferença, porque a jurisprudência é o sentido de se dar correção para a oposição ilegítima. Essa acho que foi o deciso do STJ. Então, desculpa, a devida vênia, eu acho que sim. Se não houve oposição ilegítima, nega-se o pedido da Fazenda. Não, o problema é o alcance do provimento. Desculpa, é que o pedido dela, deixa eu só esclarecer. O problema é o alcance do provimento. Concordo. Não. É que a relatora não deu provimento. Deu provimento. Ela está dando provimento. Está dando provimento, doutor Tatiana? Você negou? Não, eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda, porque para mim... Tá certo. Ela deu provimento ao recurso da Fazenda. Ela só pediu, na verdade, para que se reconheça que a taxa Selic após o término do prazo de 360 dias. Ela só pediu isso. Não pediu a exclusão da Selic. Mas aí, se não tem oposição, vai se dar, nós vamos estar fazendo o julgamento oposto. Porque se não houve oposição, nós vamos dar correção para aquele Eu acho que sem oposição ilegítima. O que eu falei que não faz diferença pelo seguinte. O doutor Luiz quer falar, já Luiz. Que a Fazenda... O que eu falei que não faz diferença, como a Fazenda, ela pede a partir de 360, ela já considerou que houve oposição. O problema é que ela não pede só isso, doutor Rico. Isso é que eu estou pedindo para falar em tempo. Posso ler o pedido? Eu acabei de abrir aqui o recurso especial da Fazenda e eu vou ler o pedido para vocês. Diante do exposto, a União, Fazenda Nacional, requer seja reformado o acórdão recorrido por afronta ao artigo 39, parágrafo 4º da Lei 9250 de 95, bem como a jurisprudência do CARF, para o efeito de reconhecer que a taxa Selic não incide sobre os valores recebidos a título de ressarcimento de crédito de IPI, ou, subsidiariamente, caso assim não se decida, seja determinada a incidência de taxa Selic após o término do prazo de 360 dias contados da data do protocolo do pedido por aplicação do artigo 24 da Lei 11.457 de 2007. Esse é o pedido. Agora eu vou ao fundamento, tá? Doutor Luiz, então esse pedido é subsidiário, né? O pedido foi para não aplicar qualquer e subsidiariamente 360 dias. E a nossa jurisprudência está entre um pedido e outro, que é aplicar 360 sobre a parcela revertida. Desculpa, gente. Eu coloquei, desculpa. Sim, a doutora Andrada pediu a palavra. Desculpa. Não, a doutora Tatiana às vezes quer alterar o voto. Não. Doutora Andrada, eu coloquei aqui, depois que o Luiz pegou e leu, eu coloquei aqui no relatório que, insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial contra o referido acordo, requerendo a reforma do acordo recorrido. Tá? Aí, eu já coloquei aqui, para que se reconheça que a taxa Selic após o término de 360 dias contados da data do protocolo pedido de ressarcimento por aplicação do artigo 24 da Lei 11.457. Apesar que, assim, eu acho que eu vou deixar um pouco mais claro aqui, quando ele fala requerendo a reforma do acordo recorrido, porque é, na verdade, para não aplicar, né, pelo que eu entendi, e subsidiariamente, se aplicar, aí é 360 dias, é isso, né? Então, eu vou ter que arrumar aqui para deixar mais claro, porque eu mesmo... Eu acho que faltou realizar um pedido. Não. Sim. Gente, a questão é o seguinte, nesse processo, só se discute Selic, não teve matéria revertida. Então, não tem Selic a ser concedida. Então, não é para contar a partir de 360 dias, é Selic nenhuma. É isso que eu estou falando. Ele não teve nada revertido.
Na verdade, ele só discute Selic desde o começo. A compensação dele não foi homologada na íntegra porque ele incluiu o Selic. Por isso que ele briga desde o começo por isso, não teve nada revertido. Então a Fazenda fez um pedido subsidiário que não é nem para ser analisado. Que estranho. A gente vai ter que focar no primeiro pedido e não no segundo pedido. Doutor Luiz? Microfone. Só para deixar claro qual é a matéria em lead, ele diz o seguinte: nessa esteira, quanto aos créditos efetivamente reconhecidos ou que não foram reconhecidos em estrito cumprimento da atividade de conferência da existência, certeza e liquidez dos créditos, não se pode dizer que houve qualquer oposição estatal e, por conseguinte, incabível se falar na aplicação da taxa Selic. Aí eu passo 2 parágrafos e digo, na remota hipótese de não ser aceito o entendimento supra acerca da inaplicabilidade da Selic, requer que seja considerado como termo inicial o término do prazo de 360 dias. Essa é a fundamentação do pedido. Lá no final, ele faz o pedido subsidiário. Que fica prejudicado. Só para deixar claro o caso, eu não estou votando. Eu só fica prejudicado, né, doutor Luiz? Esse subsidiário fica prejudicado. Presidente, eu posso só... Ficou acatado primeiro. Só falar como ficou meu voto aqui? Palavra relatora. Eu até peço desculpas, acho que foi a pressa, tá? E realmente acho que foi a pressa. Eu já arrumei aqui a parte do relatório em que ele fala do pedido do recurso especial, tá? Para requerer a reforma do acordo recorrido, para não aplicar a Selic, né? E subsidiariamente para que se reconheça a taxa Selic após o término do prazo de 360 dias, tá? Então, isso eu coloquei aqui no meu relatório. Em relação ao mérito, eu tenho o mesmo entendimento dos colegas, né? Eu estou conhecendo o recurso especial, tá? Da Fazenda. Eu trago realmente a súmula CARF 154, mas nada obstante, como não houve reversão de glosa de crédito e também não há imposição estatal nesse caso, não há que se falar em aplicação da súmula nesse caso. Então, em vista do exposto, eu voto por dar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional pela não aplicação da taxa Selic sobre o ressarcimento. Então, eu tirei aquela parte de 360 dias para deixar mais claro até no dispositivo, tá? Esse é o meu voto, presidente. Perfeito. Agora foi esclarecido. Isso, perfeito. Eu agradeço os colegas. Que para a Fazenda, achei que a Fazenda ia pedir só um. Ela pedindo só um, ela presumia que não houve oposição legítima. Não, e ficou estranho, porque o recurso é da Fazenda, presidente. Então, realmente eu... Então, ela não pediu só um, ela pediu outro. Doutor Andrada? Com a relatora, presidente. Doutor Luiz? Com a relatora? Doutor Valcir? Com a relatora? Doutor Jorge? Com a relatora, presidente. Doutora Érica? Com a relatora. Doutora Vanessa? Acompanha a relatora. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento do recurso especial da Fazenda. Uhum. Simplesmente assim. A gente faz constar que é para afastar a correção Selic ou não precisa? Eu acho que é melhor, viu? Pode especificar um pouco mais. Tá. Para afastar a correção pelo Selic. Esse foi item 99, né? Item 100. Penúltimo. De minha relatoria também muito tranquilo. Está na pasta T. Recorrente Fazenda Nacional. Recorrida Granol, Indústria, Comércio e Exportação. Relator Rodrigo Poços. Relatório. Trata-se de recursos especiais de emergência interposto pela Fazenda e pelo contribuinte. Está errado isso aqui. Deixa eu olhar aqui porque... Só da Fazenda. Não, porque teve um que não foi
Teve um que não foi dado seguimento. Mas eu não posso colocar aqui, né? Tratos de recursos especiais. Somente recursos da Fazenda, deixando bem claro. Somente recursos da Fazenda e somente em relação à taxa Selic. A Fazenda defende que a Selic se dê apenas a partir da data da ciência do primeiro ato administrativo denegatório. É uma outra linha da Fazenda. Somente sobre os valores que foram objeto de interferimento por ilegítima oposição estatal. No mérito, o assunto já está pacificado, que é a súmula 154, constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento do crédito presumido IPI, a correção monetária para a taxa Selic deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para análise do pedido do contribuinte, conforme o artigo 24 da Lei 11.457. Veja que a incidência só pode se dar sobre a parcela que foi objeto de oposição estatal ilegítima, que se caracteriza quando há reversão nas instâncias julgadoras de glosas levadas a efeito pela unidade de origem. Se mirarmos apenas o acordo da RJ, e no acordo de recurso voluntário, não houve qualquer oposição. Esse último somente admitiu a Selic sem qualquer reflexo do valor do direito creditório, originalmente reconhecido. Só vindo a se verificar no acordo de embargos uma inclusão das exportações de produtos NT no numerador do coeficiente de exportação, que é a receita de exportação e a receita operacional bruta. Somente aqui que houve oposição. Aviso do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial da Fazenda para admitir a atualização da taxa Selic somente da parcela do crédito não foi reconhecida em decorrência da oposição estatal legítima a partir de 360 dias do protocolo do pedido. Seu voto. Doutor Andrada, você está o relatório. O relatório não pode ter 2 recursos, sendo que somente um foi admitido. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Tatiana. Com relator, presidente. Doutor Luiz. Com relator, presidente. Doutor Alcir. Com o relator. Doutor Jorge. Presidente, eu acompanho, só não entendi essa parte dispositiva aqui, presidente. A vista disposto, voto por dar provimento parcial, recurso depois pela venda, para admitir a atualização pela taxa Selic do que não foi reconhecido em decorrência de oposição. Parece que é o contrário. Peraí, admitir. Ficou um pouco a minha Está correto, pode não está claro, mas está correto. Não foi originalmente conhecido. Sim. Depois foi revertido. Mas parece que ficou aqui para admitir a atualização do que não foi reconhecido. E posteriormente, faltou posteriormente revertido, né? Ou então que foi reconhecida. É só para a sugestão, presidente. Eu posso ou tirar ou não. Não. Que foi reconhecido. Foi reconhecida. Na instância do 7235. Posso sugerir? Sim. Dado provimento parcial por unanimidade de votos para determinar que a atualização dos valores objeto do pedido pela taxa Selic seja restrita ao montante originalmente glosado e posteriormente revertido por decisão no âmbito do processo administrativo fiscal, aplicada apenas a partir do 360º dia contado da data do pedido, nos termos da súmula CARF número 154. Eu também mudei o voto para colocar... Então originalmente glosado e posteriormente revertido. Essa é a ideia. Perfeito. Acompanha, presidente, só com essa sugestão aí que a senhora acatou. Doutora Érica. Acompanhe, presidente. Doutora Vanessa. Acompanhe. Então ficou exatamente. Aviso por unanimidade de votos, desde o provimento parcial de recurso interposto pela Fazenda, para admitir a atualização da taxa Selic somente da parcela do crédito que foi revertida em decorrência da oposição estatal legítima a partir de 360 dias do pedido, nos termos da súmula 154. Item 101. Recorrente Fazenda, interessario Pierplast, já foi julgado. Item 102.
último item da pauta. Recorrente, Seara Alimentos. Recorrida Fazenda Nacional. Doutora Tatiana Midori Midiama. Presidente, esse daqui é aquele que equivocadamente eu já tinha relatado, mas eu só vou recordar para ver se vocês conseguem me ajudar, porque eu realmente não achei as contrarrazões nem a citação à Fazenda. É um recurso especial do sujeito passivo contra a corda número tal, né? E o sujeito passivo, ele se insurge em relação a alguns pontos, né? Inclusive, insumos que não constituam matéria-prima e tudo mais. E também a parte da discussão do ressarcimento de custos de insumos que não tiverem incidência de contribuições para o PIS/COFINS adquiridos de pessoa física. E só nessa parte que foi dado seguimento, né? Foi apresentado o agravo, tudo, o agravo não foi acolhido, foi rejeitado. O contribuinte apresentou embargos de declaração contra essa decisão. Em despacho, confirmou-se a negativa de seguimento, recurso especial por ser irrecorrível. Ele apresentou requerimento de existência parcial desse recurso, né? Mas eu até deixei aqui uma linha que eu não encontrei ciência para a Fazenda e não tem contrarrazões. Eu não sei se alguém pode me ajudar, né, a dar uma analisada nos autos. Eu estou tentando analisar. Obrigada. Também abri aqui para olhar. Eu concluí a pesquisa e não achei ciência, não. Aí eu pergunto para vocês, como a matéria já é uma matéria conhecida, já pacificada, vocês acham que teria algum prejuízo da gente julgar? Basta não levantar isso. Se ninguém levantar... No regimento novo, né, doutor Luiz, está acompanhando, vai vir se houver nulidade, se for matéria de somente direito, e se tiver pronto para votar. É que em sede de repetitivo já teve uma decisão, né, presidente? Então, por isso que eu fiquei na dúvida. O que eu vi desse processo aqui é que também parte do recurso especial do contribuinte não foi conhecido
E teve um pedido de desistência, mas eu acho que foi parcial. Foi parcial, Vanessa. Tá. Por isso que eu deixei aí, porque quando é parcial a gente julga, né? E logo após o reexame de admissibilidade, houve a interposição de embargos pelo Isso. contribuinte. É, Então, mas talvez mas ali não é. tenha havido a intimação da Fazenda. Razão dessa. E os embargos, na verdade, eram embargos contra a decisão que negou o segmento. Então, os embargos nem seriam conhecidos, né? Então, isso que eu... Deixa eu ver aqui o resto. Tá, não ciência pressão em relação a esses embargos aí. Não. Não, Não ciência de nada. Não ciência de nada. Nem do agravo e nem do embargo. Ah, não, então tem que voltar. Mesmo sendo matéria já decidida em sede repetitivo? Deixa a Fazenda embargar, presidente. Porque ele pode alegar que essa matéria não é aquela do repetitivo. Como aconteceu hoje com o Luiz. Ah, é? Hoje o Luiz alegou que aquela matéria não se enquadra no repetitivo e deu a fundamentação legal. Ela pode também, em outras razões, alegar isso. Então é só fazer uma resolução. Eu posso será que pode retirar de pauta e eu faço um despacho para saneamento? Faz uma resolução, já que está em pauta, a senhora votou, faz a resolução. Presidente, aqui não é o caso do doutora Tatiana, porque aí a senhora não perde as horas de relatoria. Está aqui, a senhora trouxe, as horas estão cheias. A turma, a senhora fica vencida, converte em diligência. Tá. Viu? Aqui no caso não é na 10.276, não, 9363 mesmo. Crédito presumido de IPI, pessoas físicas, 9363. Ah, tá, não, essa alegação não vai existir, por isso eu só estou falando que essa alegação não vai existir. O que vocês acham? Eu fiquei em dúvida agora. Presidente, o senhor sabe o quanto eu sou formalista. Eu acho que a regra do direito adjetivo ela não deve ser discutida, porque essa é a forma que nós temos para ter uma discussão organizada da matéria. Se nós relativizarmos a forma de discussão da matéria, podemos não chegar na matéria. Eu até entendo as considerações do ponto de vista teleológico e tal, mas isso é perigoso, porque abre um precedente. E eu informo que quando presidi a segunda sessão, eu não olhava a consequência. Eu via que tinha uma regra que precisava ser cumprida e converti em diligência. Isso daí, sempre. A gente tem que fazer isso. Essa regra vai ser utilizada no regimento, parece. Eu originalmente cheguei no CARF e existia essa discussão. Quem me convenceu da necessidade desse tipo de formalidade foi a doutora Maria Helena, que é uma das pessoas que eu respeito como das maiores conhecedoras do processo administrativo fiscal com quem eu já trabalhei. E o que eu posso dizer é o seguinte, pode não dar problema. Agora, se fizermos assim, também não vai dar problema nenhum. Ah, mas vai demorar um pouquinho. Vai demorar, mas não tem risco de voltar para refazer. Doutora Vanessa? Presidente, nas folhas 1778 e 1779, numeração física, de processo é o volume 7, se não me engano. Tá. Tem um termo de intimação da Fazenda Nacional para apresentar contra-razões ao recurso especial do contribuinte, assinado pela Procuradoria da Fazenda, né, representante da Procuradoria, e na página seguinte tem um despacho que, tendo em vista o despacho tal relativo ao recebimento parcial do recurso especial interposto pelo contribuinte, a ciência da Procuradoria da Fazenda Nacional, sem apresentação de contra-razões e o agravo, ao despacho, encaminhe-se à Câmara Superior para prosseguimento. Que página que é, doutora Vanessa? A senhora foi precisa, doutora Vanessa. Qual é que está fora da ordem.
Qual que é a Eu página? acabei de ler 1778. É a Aqueles página, passos que eles fazem com o X, hein? página 171 do volume 7. É volume 7? Volume 7, folha 171. Qualquer coincidência é mera semelhança. Perfeito. Então seguimos. Folha 17. Gente, obrigada, porque eu fiquei... Está resolvida, a doutora Vanessa resolveu. Perfeito. Então, Assim, pelo menos é o que tá aqui, né? Não, tá claríssimo. Eu li. É. A senhora teve olho de águia, porque eu passei por aqui, eu fui procurando na ordem normal dos documentos, né? E tá fora de ordem. gente, eu passei reto, porque eu fiquei procurando. Então, foi dado ciência para a fazenda e não foi apresentado contrarrazões. Né? Foi a procuradora Lilian Padrão. Assinou. Provavelmente em razão de entender que a matéria que subiu é repetitivo do STJ. É. Eles nem fazem isso por outra razão. Nossa, Alguns informam, outros não. doutora Vanessa, a senhora tirou um peso aqui das minhas costas. Muito obrigada. Então, presidente, eu vou para o voto. Estou conhecendo o recurso especial do sujeito passivo, tá? E aplicando a decisão do STJ e estou dando provimento. Doutor Andrada, Com a relatora, presidente. doutor Luiz, Com a relatora, presidente. doutor Bolsia, Com a relatora? doutor Jorge, Com a relatora, presidente. doutora Érica, Com a relatora, doutora Vanessa, Acompanha a relatora. também acompanha a relatora. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento do recurso deposto pelo sujeito passivo. Certo. Assim, estamos com a pauta de hoje vencida, às 17h40. Vamos para a gravação. Acabou a sessão, para a gravação. Abimar, Luiz.